Disciplina Sociologia da Educação, parte 3. Então, na parte 1, nós vimos Luiz Althusser, na parte 2, nós vimos Bourdieu e Passeron. Nessa aula, nós vamos trabalhar Baudelot e Stabler, que é a teoria da escola dualista. Então, Roger Stabler nasceu na França no ano de 1938, é um estudioso francês da sociologia da educação, aluno de Luiz Althusser. Stabler é professor emérito da Universidade de Provence. E o companheiro dele de teoria, né, de estudos, é o Christian Baudelot, nasceu no Paris, na França, no ano de 1938, é um sociólogo francês, muitas de suas obras foram escritas em colaboração com Roger Stabler. Tiveram uma preocupação em desenvolver uma concepção crítica da educação e da escola no capitalismo, e criaram a teoria da educação dualista. Então, para Baudelot e Stabler, apresento a ideia de que o processo educativo que acontece na escola capitalista é desigual, pois o sistema se organiza pela classe dominante e acaba reproduzindo a desigualdade social. Com isso, em suas pesquisas, descobriram que a escola é uma instituição que mais segrega as pessoas, produzindo uma sociedade de classes. Se vivemos em uma sociedade dividida em classes, eles vêm falar que não é possível haver uma escola única. Então, existem, na verdade, duas escolas, não apenas duas escolas diferentes, mas opostas e heterogêneas. Deste modo, as escolas existiam e eram organizadas para reafirmar e manter a divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual. Trabalho intelectual para a classe dirigente, trabalho manual para a classe trabalhadora. Nada mais é isso que a divisão social do trabalho que está posta na sociedade capitalista, que é uma sociedade de classes. Então, a escola seria dividida em duas grandes redes, a escola burguesa e a escola do proletariado. A escola burguesa ele denominou de secundária superior, a SS, e a escola do proletariado seria a escola primária profissional, a PP, que corresponde à divisão da sociedade proletária e burguesa. Defenderam a ideia de que o sistema de escola única não pode ser verdadeiro em uma sociedade de classes. A cultura que é transmitida na escola não é uma só, e está espelhada na divisão de classe existente na sociedade. Então, eles diziam que, desse modo, os fins da educação não seriam apenas diferentes, mas opostos e até mesmo antagônicos. Baudelot e Stabler vem falando que, desde o começo, os filhos dos proletários são destinados a não atingir níveis de ensino superiores, sendo encaminhados para atividades manuais. A escola, neste caso, tem a função de reproduzir divisões sociais já existentes. A escola reafirma a divisão entre trabalho intelectual e trabalho manual. O trabalho intelectual, encarregado das tarefas de criação, planejamento e controle, e o trabalho manual, que é na rede primária profissional, encarregado do trabalho braçal, operários, pessoal e serviços. Então, a primária profissional, o conteúdo era dominado pelas noções adquiridas no ensino primário, sempre revistas e repetidas, ligadas ao concreto. Os conteúdos culturais recebem a mesma cultura da classe dominante, mas de forma degradada, empobrecida e vulgarizada, o que dá à ideologia SS, ou seja, superior, o caráter dominante, submetem à ideologia dominante. A escola secundária superior, que era reservada aos filhos da classe dominante, o conteúdo que seria uma preparação para o ensino superior, preserva aí a abstração, ou seja, o mais alto nível de ensino, de educação, né? Os conteúdos culturais desenvolvidos na escola superior era da própria classe dominante, prepara os futuros agentes e intérpretes dessa ideologia. Então, aqui, as considerações finais dessa unidade 3, que nós tínhamos 3 grandes teorias: teoria do sistema de ensino como violência simbólica, de Bourdieu e Passeron, teoria da escola como aparelho ideológico, do Luiz Althusser, teoria da escola dualista, do Baudelot e Stabler. Essas teorias refletiam uma sociedade dividida em classes antagônicas, faziam a crítica à marginalização do fenômeno não acidental, e a educação determinada socialmente reforça a dominação e legitimação e marginalização. Então, apesar desses autores fazerem a crítica à escola como espaço meramente de reprodução da ideologia dominante,
Defende-se a ideia que neste espaço também pode ser utilizado pela classe trabalhadora como instrumento de contra-hegemonia. Então, os teóricos progressistas, né, como eu falei, do Gramsci e outros autores, defendem a escola como espaço de transformação social. A escola seria libertadora. A escola deveria ser única intelectual para desenvolver o intelectual orgânico e trabalhar na contra-hegemonia. Então, é importante que entendamos que esses estudiosos fizeram uma leitura de seu tempo e tem sua relevância para entender o papel da escola, da educação e do professor do Estado na escola capitalista. Mas nós defendemos que o papel da escola também é um espaço de contra-hegemonia, de preparação do intelectual orgânico, ou seja, intelectual orgânico da classe trabalhadora. Aqui são as referências e bom trabalho.